Hoje nós chegamos no 7º Eu Sou do Evangelho de João. O Evangelho dos 7 sinais antes da cruz e um sinal depois da cruz. O Evangelho que apresenta a pessoa de Jesus como o Salvador do mundo. E nós vamos abrir as nossas Bíblias, capítulo 15 de João, versículo 1 a 6. Evangelho de João 15, de 1 a 6. Eu sou a videira, e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Até aí. Nós precisamos, Pai, da Tua revelação. Fala conosco, pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra. Nós pegamos este texto em cima do primeiro Eu Sou, que está em João capítulo 6, verso 35, que é: eu sou o pão da vida. E Jesus, até esse capítulo 15, ele fala de 7 realidades que ele é. Ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora ele termina dizendo: eu sou a videira verdadeira. Esta última declaração está ligada a Israel. Possivelmente, Jesus tenha saído do local onde ele lavou os pés dos seus discípulos e ele estaria indo para o local de oração, no Getsêmani. E ele teria passado em frente do templo. O templo de Jerusalém foi construído por Salomão em cima do monte Moriá, o monte onde Abraão ofereceu
Isaque em sacrifício. Não o sacrificou fisicamente, mas o sacrificou espiritualmente. O monte onde Davi viu o anjo do Senhor trazendo uma maldição por causa do pecado de Davi, de ter contabilizado o exército, e ele faz uma oferenda ao Senhor, um sacrifício, e ali é designado construir o templo de Jerusalém. O templo nunca foi uma proposta divina de Deus. É uma permissão divina. O templo foi um objetivo de Davi e Deus permitiu, porque ele sempre andou na Zorrel, na tenda. Deus é móvel e ele nunca pediu que fizesse um templo, mas Davi queria tanto que às vezes Deus atende as nossas orações. Ele não construiu porque as suas mãos eram sujas de sangue. Quem o construiu foi seu filho Salomão. Davi preparou tudo. 1 milhão de toneladas de prata, 100 toneladas de ouro, madeira vinda do Líbano. O ouro veio de Ofir. Segundo o professor Cândido da Costa, possivelmente Ofir seja o Brasil. Os fenícios teriam levado esse ouro daqui desde tempos antigos, que nós estamos dando ouro para muita gente. Quem sabe? Pode ser que não, pode ser que sim. Vamos deixar os arqueólogos e pesquisadores investigarem. Muita riqueza, mas as pedras foram tiradas do próprio monte. Mas eu não estou falando de tijolo. Não são esses tijolinhos de queimados. Não foram os tijolos da Torre de Babel que foram queimados. Eram pedras tiradas na rocha. É uma rocha de mármore branca. Imagine você tirar uma pedra de 7.000 quilos, sem laser, sem os instrumentos modernos de cortar pedra, e trazer estas pedras todas para construir no alto. Eles tiraram todas essas pedras da base, cortando a rocha do Moriá e do Sião, os dois montes que se interligam, próximo ao monte das Oliveiras. Ali estão os montes. Talvez seja nesse sentido: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Aí ele diz: o meu vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas ele construiu tirando essas pedras. Essas pedras todas foram revestidas de prata, cobertas de ouro. Imagina a riqueza que foi isto. Tem contas aí na internet, a somatória. Se você somar o preço da prata hoje, 1 milhão de toneladas de prata e 100.000 toneladas, 1.000 toneladas de prata e 100.000, 1 milhão. 1 milhão de toneladas de prata, 100.000 toneladas de ouro. 100.000 toneladas de ouro são 5 carretas cheias de ouro. Multiplica isso por 1 grama e veja
que dá uma fortuna fantástica. Este templo depois foi destruído, foi roubado, foi tirado no tempo de Nabucodonosor, depois foi reconstruído por Herodes o Grande. E eles construíram na frente do templo uma videira de ouro. Lindíssima. Uma obra de arte. Toda de ouro na frente. Possivelmente, Jesus tenha passado ali na frente, olhado aquela videira de ouro, e ele então vai conversar com os seus discípulos e diz assim: eu sou a videira verdadeira. Isto aqui é só uma beleza indiscutível, mas eu é que sou a videira verdadeira. E meu Pai é o agricultor, é o viticultor, é que cuida desta videira. Aí então ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Videira não dá fruto. Quem dá fruto é ramo. A videira é o tronco. Ali estão as suas raízes profundas. Videira é uma planta cujo caule não serve para outra coisa, a não ser para conduzir a seiva e sustentar os galhos. Não serve para fazer móvel, não serve para fazer carvão, não serve para nada. É vida. É sustentação e vida. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O ramo que estiver em mim, aquele que estando em mim não der fruto, ele corta. Quem corta? O viticultor, o Pai. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Aí ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus está falando com os seus discípulos. Vocês já estão podados pela palavra, já estão limpos pela palavra que eu tenho anunciado. Agora ele usa a palavra aqui, permanecei. Essa palavra aqui é uma palavra muito importante. Vamos apertar o dedinho nela. É meno. Essa palavra aqui é a palavra de identificação. Se vós permanecerdes em mim, permanecer, ficar, referência ao lugar, permanecer, residir, a um tempo, esperar, e aí vai dando o sentido, permanecer. Nós fomos, um grupo da igreja, fazer um curso lá nos Estados Unidos, e encontramos um professor. Ele teve um AVC, e ele quase morreu, e depois ele ficou meio hemiplégico. E ele mandou desenhar uma videira. Ele esculpiu uma videira nele. Aqui pelas costas, pegando a ponta do cóccix, e fez a videira. Nós não vimos essa parte. Nós vimos o braço dele desenhado e escrito aqui, Meno. Por quê? O cérebro dele, quando ele sofreu esta avaria, o cérebro dele passou a ter dificuldade, ele pensa de trás para frente. Ele não pensa, por exemplo, sujeito, predicado, objeto,
Ele pensa objeto, predicado, sujeito. Ele passou a pensar de trás para frente. Então ele tem que pensar para poder falar. E aí ele disse assim, este nome, Meno, eu coloquei no braço para eu me lembrar que o meu lugar é na videira. Que eu permaneço na videira. Eu estou na videira. Então, quando ele levanta aquele braço meio avariado, ele levanta, os olhos dele carregam em cima do grego, ali, Meno. Então ele diz assim, ali eu me alimento de saber que eu permaneço na videira, se vós permanecerdes em mim. E Jesus vai dizendo assim, e eu permanecer em vós. Sabe o que é isso aqui? Aqui é a nossa posição na cruz nele. Porque primeiro ele nos atraiu a ele para que nós estivéssemos nele, para que nós habitássemos na cruz com ele, para que nós morrêssemos com ele. E depois na ressurreição ele vem permanecer em nós. E eu permanecer em vós. Na cruz nós somos eliminados do nosso próprio ego soberbo e fomos para lá. E na ressurreição ele vem habitar em nós. Esta ordem, ela é muito saudável para a minha vida espiritual. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Uma das caminhadas nossas aqui para frente sobre a sã doutrina, nós vamos chegar lá mais para diante, para ver a doutrina da perseverança dos santos. Quem é do Senhor, ele persevera, ele vai até o fim, ele combate o bom combate, acaba a carreira, mas guarda a fé. Ele vai e vai mesmo. Essa turma que não vai até o fim, ele pode está na igreja, e a igreja é do Senhor, mas ele não está em Cristo. Por isso que ele vai dizer, mais aqui para frente, ele vai dizer, eu sou a videira, vós os ramos. De novo ele usa o eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O verso 6, ele diz, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Aqui é a força da oração. Tremendo isso aqui. Mas este texto está se referindo especificamente a Israel. Ele está comparando Israel como uma videira que não produziu frutos. Vamos para Isaías capítulo 5, verso de 1 a 7. Isaías 5, de 1 a 7. Agora, cantai ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilicíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vide escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha.
tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisado. Vamos parar aqui. Vamos só dar uma olhada nesse texto. Ele diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. Há uma vinha dada ao filho. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a. Alguém sabe o que é sachar? Você sabe que nós temos um problema hoje com leitura. Um universitário brasileiro hoje não tem mais do que 4.000 a 4.500 verbetes. A cabeça é desse tamanho. A Bíblia tem mais de 8.700 verbetes. Então se torna um livro erudito. E as pessoas não sabem mais nem ler. Olha, ler com 4.500 verbetes, não se sabe interpretar? Imagina o que é isso aqui. Então, por isso a gente tem que fazer uma coisa. Sachou é cavar, pegar uma escavadeira e mexer no terreno. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas, vides especiais. Não foi uma vinífera brava, foi viníferas muito especiais. E escolhidas, e edificou no meio dela uma torre, e também abriu um lagar, porque o fruto da vide não é a uva em si, mas sim o vinho. O objetivo final é o vinho. Porque o fruto da vide é a alegria. O que Jesus estava terminando para dizer aqui é que a vida cristã tem que ser alegre. Porque se não for alegre, alguma coisa aconteceu. Se não tem alegria na sua vida, tem vazamento no vaso, está vazando, está saindo. Se não tem alegria na sua vida, você está difamando de Jesus Cristo. Ele não está dizendo que a vida cristã não vai ter problema, não, vai ter mesmo. No mundo tereis aflições. Mas ele vai dizer, nesse próprio capítulo, que era para a gente viver com alegria. E aqui ele está mostrando que ele preparou e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Quando você encosta num cristão, que ele começa a babar pelo canto da boca assim, saindo no barril da boca, nhé, nhé. Como é que está a vida? Não sei o que. Sabe, tem muitos problemas, você pode saber, é uva brava. É uva brava. É amargura. Amargura de espírito. Ele não consegue cantar o cântico do amado. É aquela coisa de... Esse mundo, olha a eleição, eu não sei que candidato eu vou votar. Eu não sei como é que vai ser o Brasil, eu não sei também. Eu vou botar numa pessoa que eu acho que pode dar um resultado para o Brasil, mas eu não sei. Pode ser que não seja. Mas eu não vou ficar gemendo aí achando que pronto, não tem mais solução. Eu não vou dizer qual é o meu candidato. Eu digo fora daqui, no outro lugar eu digo, aqui não digo. Já porque me pediram para dizer ali.
Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se pode fazer ainda a minha vinha? Eu lhe não tenho feito? Como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Esperando que vocês saltitassem de alegria pelo que eu tenho feito, vocês vivem aí reclamando da vida e criticando e murmurando. Que testemunho é este que vocês vão apresentar neste mundo de conflitos e problemas? Agora, pois, farei saber que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sebe. Sabe o que é sebe? Cerca. A minha proteção. Eu vou tirar a minha proteção. O que vai acontecer? Para que a vinha sirva de pasto, e derrubarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Aí sim, aí vai. Jesus está fazendo aqui uma crítica a esta Jerusalém, a este Israel, a esse povo judeu que tinha perdido de vista a realidade divina. Agora vamos para uma parábola de Jesus, do capítulo 20 de Lucas, do 9 ao 18. Lucas 20, de 9 a 18. Jesus agora vai contar uma parábola do que ia acontecer, do que é que estava acontecendo com o povo judeu, comparando com a videira. A seguir, passou Jesus a proferir ao povo essa parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a e a lavrou a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. Ele plantou uma vinha e disse assim, vai cuidar da vinha. Como é que se usa a figura hoje de arrendatário de terra? Essa pessoa que cuida e produz e dá o usufruto depois, é arrendatário mesmo, né? Ele planta, ganha um tanto, sobra 10%, 20% e tal. Mas ele deixou e mandou e disse, a seguir, no devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Aqui Jesus começa a fazer, depois que ele preparou, ele mandou alguém para cuidar disso. Talvez seja a primeira leva de profetas, para reconsiderar. Aí alguns acham que os primeiros profetas, até Moisés mesmo, os profetas vieram e eles espancaram e despacharam vazio, hein? Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a estes espancaram, e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Então há uma outra leva de profetas, ou outros homens que foram e eles desprezaram a voz do dono. O dono aqui, no caso, seria Deus. Israel é a vinha. E ele está dizendo, eles não estão produzindo. Então, mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então seriam 3 levas de gente que foi. Ninguém sabe explicar como é que é isso, se são os reis, os profetas, os juízes, os reis e os profetas. Tem várias ideias, mas Deus enviou, mas eles não davam conta. Aí, então disse o dono da vinha, que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Agora ele vai enviar o filho amado. Enviarei meu filho amado. Quem sabe eles o respeitem? Quem sabe eles vão levar em consideração?
Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matémo-lo, para que a herança venha a ser nossa. Este é o herdeiro. Eles não foram cegos aqui, mas nós não podemos perder a boquinha. Matemo-lo, para que a herança seja nossa. Olha o perigo nosso também, como igreja, querer usurpar o direito de herança que pertence apenas ao herdeiro. Quando nós queremos mandar na igreja de Jesus Cristo, corre risco, porque o único que pode mandar na igreja dele é ele. Então diz aqui: matemo-lo para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhe fará, pois, o dono da vinha? Aí Jesus pergunta: o que vai fazer o dono da vinha com vocês? Aí virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outro. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Jesus disse assim: vai pegar e vai passar a vinha a outros. Quem são esses outros aqui? Os gentios. Ele vai passar a vinha para outros. Esses outros aqui são os gentios. E eles dizem: não vai acontecer isso, não. Na narrativa de Mateus, os próprios sacerdotes dizem para ele assim: nós vamos matar. Não vai acontecer isso, não vai passar mesmo. Mas ele diz: vai passar. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que o construtor rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular? Uau! Lembra-se agora do templo? Cortaram, tiraram pedra daqui e daquela. Um templo construído com pedras, muitas pedras foram rejeitadas porque foram quebradas, cortadas. Mas ele fala assim: a pedra. Ele não disse as pedras. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, a pedra angular. Que pedra foi esta? Do ponto de vista histórico, do ponto de vista geográfico, esta pedra é o Monte Calvário. Eles cortaram e ficou aquele montículozinho do lado que eles rejeitaram porque é um pedaço de rocha que não dá o tipo de pedra que eles queriam. Lá embaixo tem canais, tem buracos onde eles tiraram as pedras da rocha para construir, tem os entulhos, mas a pedra rejeitada, que fisicamente é o Calvário, ela está apontando para a realidade do Cristo que desceu, a pedra baixa, a pedra que veio a este mundo. Eu tenho que ser mais rápido um pouquinho. Ela veio ser a pedra angular. Eu estive numa cidade da Grécia, agora não estou lembrado qual é, mas é uma cidade em que eles construíram um templo de pedra, e eles foram com o templo assim, eles iam construindo as paredes e jogando areia no meio. E foram construindo e jogando areia. E vão construindo e formaram uma abóboda, areia. E quando chegar lá em cima, põe uma pedra em cima, que é a pedra angular. E aí fecha aqui, depois eles abrem um buraco aqui e tiram a areia e fica o templo grudado, porque tem uma pedra lá em cima que sustenta as outras todas.
Então vão construindo aqui, construindo. Aí vão aqui botando areia. Areia. Quando chega aqui em cima, uma pedra redonda, coloca aquela pedra, vem embaixo, tira a pedra aqui embaixo, tira a areia, o templo está seguro. Se tirar aquela pedra lá de cima, é uma figura também da pedra angular, que sustenta todas as outras. É aquilo que vai dar sustentação ao edifício. E aí, ele diz aqui: todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Aqui, nesse versículo, nós temos as duas vindas de Cristo. Nós temos a primeira vinda de Cristo, dizendo assim: todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. É a pedra baixa. É a pedra de Êxodo, capítulo 17, versículo 5. Vamos para lá. Eu tenho pouco tempo, mas eu vou arrastar um pouquinho para frente, viu? Êxodo 17. Não, é verso 6. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciões de Israel. Ó, esta palavra aqui, eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha. Aperta o dedo aqui. Aí vai aparecer uma palavra aqui em hebraico. Vamos lá. Vai lá, aqui. Ó, vai lá o nome. A pedra baixa. A pedra baixa é tsuvor. A pedra baixa, que é cheia de água. É a pedra que desceu. Preste bem atenção. Uma Curitiba está em Refidim. E o Senhor manda Moisés ir a Horebe. Refidim está distante de Horebe, assim como Arapongas está distante de Londrina. Mais ou menos 20, 30 quilômetros, né? 20, quantos? 30 quilômetros. É. São 27 quilômetros de Refidim a Horebe. Curitiba em Arapongas. Deus manda Moisés via Londrina e ferir uma rocha para dar água para 2,5 milhões de pessoas. Você acha que quantidade de água foi esta? Você acha que foi um caninho que o irmão Joaquim colocou ali no fundo da igreja para dar água para o pessoal que está com sede aqui? Você acha que foi um negocinho assim? A gente lê a Bíblia e não presta atenção. Foi muita água, né? Essa terra é baixa, esta rocha é baixa. Agora, deixa eu ver aqui. Números capítulo 28. Perdão, Números capítulo 20. O povo de novo teve sede. Aqui eu teria que detalhar mais as coisas para verificar. O povo teve sede e Deus manda, Moisés pede para ir buscar água, para dar água para o povo. E aí ele fere uma rocha. Eu vejo aqui o versículo 8.
Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e da sua água, assim lhe tirareis a água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Por favor, agora presta atenção, aperta o dedo aqui em rocha. Não vem mais a palavra tzvur, vai vir a palavra selar. Selar. São duas rochas. São dois tipos de rocha. Uma é baixa, a outra é alta. Uma é a rocha humilhada, a outra é a rocha exaltada. Uma é a rocha da terra, a outra é a rocha do céu. Essa não podia ser ferida, a outra tinha que ser ferida, porque Jesus precisava ser ferido. Mas essa rocha aqui não podia ser ferida. Falai a rocha. E naquele versículo ali, nós temos as duas vindas de Cristo a este mundo. A primeira vinda, no versículo 18, do capítulo 20 de Lucas, a primeira vinda é aquele que bater de frente contra essa rocha, vai tropeçar na humildade de Cristo. Vai tropeçar na cruz de Cristo. Vai tropeçar na realidade humilhante do Cordeiro. Ele vai sofrer as consequências de uma vida vazia, sem dessedentamento da sua sede. Vai ser um agente de igreja, de religião, um agente chata de se conviver. Nós estávamos no encontro de casais, o doutor Edgar, que possivelmente pode estar até ouvindo esta mensagem aqui lá em Curitiba. Ele contou do seu filho, da sua filha, que mora na Austrália, e foram num determinado local, onde há um grande empresário cristão, que não tem um cristão como... não tem crente, não é cristão, não tem crente na sua empresa de modo nenhum, porque a pior gente para se conviver nesse mundo é com crente. Esses crentes encardidos, chatos, eles criticam tudo, eles têm direitos que não acabam mais. Ô gente chata, ele investe em missões como poucas pessoas. Mas ele não tem esses crentes chatos, que não sabe conviver com as dificuldades, que não sabe celebrar, não sabe se alegrar, não sabe festejar a grandeza da salvação. Eu preciso terminar, mas eu vou pelo menos, para você entender, a rocha de baixo, se alguém tropeçar nela, vai tropeçar na humildade, mas a rocha de cima vai tropeçar na glória. Ela vai cair sobre a humanidade. Lembra-se que a estátua de Daniel teve uma pedra que caiu do céu nos pés e esfarelou. É a humanidade que vai esfarelar com o advento de Cristo. Mas isso é outra parte. Agora vamos voltar, pelo menos um pouquinho que eu preciso dar aqui. E eu vou voltar a esse de novo, irmãos, por favor. Não levam em consideração, é falta de ser conciso, mas... Perdão. Capítulo 15 de João. Vamos lá de novo. O versículo... Eu sou a videira, versículo 5, por favor, vamos dar uma olhada de novo. Eu sou a videira. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que o Senhor quer que a gente frutifique? Qual é o fruto que Ele está
Eu hoje vou só dar mas eu vou voltar a isso aqui com mais tempo. No versículo 11, ele está falando do que é a realidade espiritual da videira. Ele vai dizer no versículo 11: Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Tudo isso que eu falei sobre a videira, eu falei para que vocês saibam que o meu gozo tem que estar em você, que a minha alegria tem que estar em vocês, e para que a alegria de vocês seja completa. Esta palavra é uma palavra muito importante. Pode apertar o dedo nela aqui, pode apertar. É a palavra hará. Alegria jubilosa. Alegria esfuziante. Alegria, júbilo. Alegria recebida de causa, ocasião de alegria. A pessoa que tem prazer em alguém. Júbilo, alegria. Eu tenho dito isto para que vocês possam ser alegres. E para que a alegria de vocês seja completa. Para que vocês não sejam um vaso furado, nem uma coisa pouca. É para ter alegria. Essa palavra aparece algumas vezes na Bíblia, mas 3 vezes ela aparece no advento de Cristo. Quando os magos chegaram em Jerusalém, Mateus 2:10, eles vieram guiados por uma estrela. A estrela apareceu no Oriente e eles vieram seguindo a estrela. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles largaram a estrela. Eles largaram a revelação de Deus e foram procurar os homens. Escuta, foram lá, chamaram o Sinédrio, se reuniram com eles e disseram assim: onde é que vai nascer o rei dos judeus? Aí os caras já ficaram assim arrupiados, não é arrepiado não, o negócio que era assim: como assim? Como assim? Onde é que vai ser nasceu? Aí foram lá procurar, e no profeta Jeremias acharam, é em Belém da Judéia, posto que é menor, mas de lá vai. Aí contaram para eles assim, e o Herodes soube disso. Por isso, o Herodes estava fazendo aquela coisa toda de matar as crianças, assim como o sistema mundial está fazendo hoje para acabar e matar as crianças com pedofilia, com projeto gay, com aborto, sacrifício de criança. Esse mesmo projeto antigo, que muita gente está dormindo no travesseiro, achando que isso é bobagem. Nós estamos num mundo cristão civilizado. Tem que vir um trator por aí. Pronto. Entra, e vendo, volta um pouquinho. Pronto, falei. Vamos. Pode baixar um pouquinho mais. Olha só aqui. E enviando-os a Belém. Baixa um pouquinho mais, só baixa um pouquinho mais. Olha o Herodes aqui. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, tenha medo de tudo que é secreto. Toda organização secreta é preciso ter cuidado. Teve reunião fechada, pode cair fora. Isso aí também tem história. Com isso, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os
a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para que eu também ia adorá-lo. Safado sem vergonha. Hã? Bandido. Filho do capeta. Aí, olha lá. Depois de ouvirem o rei, partiram. E aqui, ó, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino, e vendo eles a estrela, olha a palavra aqui, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Olha a palavrinha que trazia. Se a salvação não produzir alegria em você, é mentira, não houve salvação. Não houve salvação. Houve qualquer coisa. Houve um tratado aí religioso, houve aí uma formatação eclesiológica, você virou batista, presbiteriano, católico, você virou o que foi, mas você não tem a alegria da salvação. Porque quando a coisa vem, olha, já começa assim, achou. Quando eles viram a estrela, chegando do Oriente, já foram. Agora vamos para Lucas 2,10. Né? A estrela, o grande júbilo aí entrando na casa, aí vocês vão, se quiserem pesquisar depois, pesquisem. Agora Lucas 2,10. Aqui os anjos estão chegando. Aqui nós vamos fazer uma correçãozinha. Os anjos estão chegando para anunciar que habemos salvatore na terra. Não é habemos papa. É que temos Salvador na terra. Quando eles vêm, o anjo, porém, lhe disse o quê? Eis que vos trago de... o que é que essa boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Temos Salvador na terra. O anjo dizia, tem uma notícia. Que notícia é essa? Uma notícia de grande alegria. Pode reparar lá, baixa um pouquinho para ver. Hoje vos nasceu. Aperta aí. Palavrinha rara, palavra rara, alegria, júbilo, contentamento. Chegou o Salvador. Temos Salvador na terra. A terra não está acéfala, a terra tem Salvador. Agora, esta palavra só vai aparecer depois na ressurreição. No anúncio, na chegada, na ressurreição. Porque a cruz é um momento triste. A cruz é o momento onde a ira de Deus cai sobre a raça humana em Cristo Jesus. E ele vira as costas para a humanidade por causa do nosso pecado. E o seu filho... Você não vai ver alegria na cruz. Você vai ver o tremor da cruz. Você vai ver o julgamento da cruz. Você vai ver o peso da cruz. Sol escurece. Terra estremece. Mas logo que vem a ressurreição. Mateus 28, 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. Elas tinham medo, porque o medo foi o primeiro sentimento que apareceu no homem depois que ele pecou. Mas elas estavam tomadas de grande alegria. Por que estavam tomadas de grande alegria? Porque a morte foi vencida, porque o pecado foi dominado, porque Satanás perdeu a guerra, porque Jesus Cristo ressuscitou.
porque agora nós podemos viver pela videira verdadeira, que é a nossa alegria. Gente, isso é demais. Eu sou a videira verdadeira, não é Israel, sou eu. E eu vim produzir alegria na sua vida. Ele tomou ali na cruz a minha fealdade, a minha sujeira, a minha natureza corrupta. Quando o Joel e o conjunto DPG cantava, PGD? Não, é DGD. É D. Dependentes da glória de Deus, da graça de Deus. Estava cantando ali, e ele diz assim: foi ali, no Calvário, que o meu pecado recaiu sobre ele. Não simplesmente os meus pecados, mas o meu pecado, a minha iniquidade. A minha natureza foi colocada sobre ele. Ele que não tinha pecado morreu com o meu pecado. Que coisa. E eu, que ainda arrasto um corpo corruptível, que é sofrido, que tem artrose, que está com o menisco rebentado, que dói, tem a tendência de perder a festa. Mas outro dia eu vi uma velhinha mesmo, 80 e que, dançando tango. Rapaz, você viu? Você viu aquela velhinha? É de encher o coração. Ela vira o mundo e eu não quero perder essa festa. Mas não por causa das minhas pernas ou da dança física. Eu não quero perder a festa aqui dentro. No meu homem interior. Saber que eu sou aceito e fui alforriado para sempre e que não existe mais nenhuma sentença em julgado e que no tribunal não existe nenhum faquin que muda de opinião. Eu eu quero viver celebrando este reino infalível da graça de Deus. Eu sou a videira verdadeira. Só mais um texto e a gente vai embora. João capítulo 17, é a oração do Senhor Jesus, versículo 13. A oração do Senhor Jesus, a oração mais linda que existe. A oração em que Ele orou por mim, que nasci no Piauí, 1945. Ele já tinha orado por mim. E eu fico tão alegre porque a oração dele nunca deixou de ser ouvida. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu sou o pão, vocês não vão morrer de fome. Eu sou a luz, vocês não vão ficar tropeçando em pedras. Eu sou a porta, vocês não vão ficar sem entrada. Eu sou o bom pastor, vocês não vão ficar sem cuidado. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho vida eterna para vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vocês não vão ficar perdidos aí neste mundo. Mas eu quero dizer que tudo isto vai culminar com a alegria que vocês vão viver, porque eu financio gozo para o seu coração. O seu coração vai encher-se de alegria no meio das tribulações, no meio dos velórios, no meio das lutas, no meio das dificuldades. O seu coração vai ter
o vinho, o bom vinho. Você se lembra que o primeiro milagre de Jesus foi vinho. E a última palavra do eu sou é vinho. Eu vim dizer para vocês que é uma coisa boa. É bom esse negócio, porque é o símbolo da alegria, é o símbolo do contentamento. O único perigo do vinho é a embriaguez. Mas graças a Deus que nós temos o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito chama-se domínio próprio. Um dos aspectos. Então nós podemos tomar o cálice e não tomar a ponto de alguém dizer assim, cálice papai, ou cálice amigo, mas podemos tomar e celebrar a alegria do viticultor. Domingo, se Deus assim permitir, nós vamos tratar Moabe, como é que eu vou dizer? A vinha que não teve vinho bebível. Moabe, que foi gerado nas borras do vinho do seu pai, que foi gerado de incesto e que tem a ver com essa cultura que está sendo implantada no mundo atualmente. Essa cultura do maligno. E que está entrando nas igrejas. E tem muita gente dando apoio a este sistema. Sistema que veio da Sodoma. Porque Ló habitou em Sodoma. E trouxe Sodoma para dentro da sua casa. E aquilo Sodoma não resolve nada. E não dá vida. E agora nós precisamos da alegria do Senhor. Alegria que não acaba na ressaca. Mas vai dar contentamento forever. Eu sugiro, essa é uma sugestão. Você chegar em casa, ou quem sabe até, pegue o Aleluia de Handel. Pega o Aleluia. Eu não sei se vocês têm o Aleluia de Handel aí, cantado, alguma coisa. A gente podia até parar um instantinho só para escutar o Aleluia de Handel. Vocês têm aí, Patrícia? Será que dá para achar? Tem o cantado pelo coral. Ele faz, são algumas vezes, 4 vezes, depois 3 vezes, depois 7 vezes, 5 vezes, ele fala um aleluia, 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 e tem a última que faz 7 vezes. E tudo isso tem uma coisa que é matemática do céu. 3, 5, 7. A Trindade pela graça governando os filhos de Deus na terra.
3, 4, 5 e 7. É 3, 4, 5 e 7. Tem todo um significado. É só dizer aqui o seguinte. Quando foi tocada a primeira vez o Aleluia de Handel em Dublin, o pessoal saiu do teatro, porque nenhuma igreja aceitou tocar. Era um coral de igreja, mas os pastores não queriam, então tinham medo. Porque o Handel estava com uma vida muito suja. E ele teve uma experiência de fome. Ele teve 17 horas em estado de coma, ou sei lá o que, perdeu o sentido. E depois disso que ele compôs o Aleluia. E quando ele terminou, ele disse que a coisa foi tão profunda que as pessoas saíram do teatro clamando por misericórdia ao Senhor. E nas penitenciárias de Dublin, as pessoas foram dizer ao delegado: tira esta queixa contra esse preso, solta ele, porque ele está perdoado por minha causa. Quando o Senhor entra na vida das pessoas, a alegria é tão grande que você até perdoa o inimigo. Saia daqui hoje sabendo que Ele faz com que você perdoe a sogra. Perdoe aquele que lhe abusou. Perdoe aquele que fez algum mal contra você. Porque esse é o Deus da graça e da alegria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.